Hello! Vamos começar mais uma aula de inglês. E hoje nós vamos ver o superlativo dos adjetivos. Vamos lá. Superlative degree. Usamos os adjetivos no superlativo para destacar um ser entre todos os outros da mesma espécie. Então, nós dizemos que este é o mais. Para formar o superlativo em inglês, é preciso observar se o adjetivo é uma palavra curta ou longa para fazer as modificações apropriadas. Em inglês, dizemos que um adjetivo é curto quando este possui apenas uma sílaba fonética, por exemplo, big, small, clean, healthy, e longo quando este possui duas ou mais sílabas fonéticas, por exemplo, modern, beautiful, wonderful. Vamos ver como formar o superlativo dos adjetivos em inglês. Vamos começar com os adjetivos curtos. Regra geral. Formamos o superlativo dos adjetivos curtos acrescentando o sufixo est à palavra, antecedido da palavra the, que significa o, a, os e as. Por exemplo, old significa velho. Quando acrescentamos est à palavra, ele fica mais velho. Então, por exemplo, old, the oldest, o mais velho. Clean, the cleanest, o mais limpo. New, the newest, o mais novo. Young, the youngest, o mais jovem. Tall, the tallest, o mais alto. Casos especiais. Se o adjetivo terminar em e, acrescentamos apenas st para formar o superlativo. Por exemplo, large termina com e. Então, nós acrescentamos st. The largest, que é o maior. Safe, the safest, o mais seguro. Nice, the nicest, o mais simpático. Se o adjetivo terminar em y, nós vamos tirar o y para colocar iest no lugar, para formar o superlativo. Por exemplo, happy termina com y. Para formar the happiest, nós tiramos o y e colocamos iest. Então, nós temos the happiest, o mais feliz. Easy, the easiest, o mais fácil. Healthy, the healthiest, o mais saudável. E se o adjetivo terminar na sequência, consoante, vogal, consoante, tem que ser um adjetivo curtinho para entrar nessa regra. Então, se ele terminar em consoante, vogal, consoante, nós vamos dobrar, vamos repetir a última consoante para acrescentar est. Por exemplo, big é uma palavra curtinha e termina em consoante, vogal, consoante. Vai ficar the biggest, com 2 Gs, o maior. Thin, the thinnest, com 2 Ns, o mais magro. Fat, the fattest, o mais gordo, com 2 Ts. Atenção! Os adjetivos good e bad formam superlativo de forma irregular. Assim como em português, a gente não fala, por exemplo, bom, o mais bom. Mal, o mais mal. A gente diz bom, melhor, mal, péssimo, pior, né? Então, nós vamos também modificar essas palavras em inglês. Por exemplo, good vira the best, o melhor. Bad vira the worst, o pior. Agora vamos ver como formar o superlativo dos adjetivos longos. Para isso, nós acrescentamos the most antes da palavra e não modificamos o adjetivo de forma nenhuma. Por exemplo, modern significa moderno, uma palavra longa. Para falar o mais moderno, nós usamos the most modern. A palavra modern não foi alterada. Então, nós só colocamos the most antes, que significa o mais, e não alteramos a palavra. The most modern, o mais moderno. Difficult, the most difficult, o mais difícil. Beautiful, the most beautiful, o mais bonito. Vamos ver alguns exemplos.
Para completar uma palavra com um adjetivo no superlativo, para completar uma frase com um adjetivo no superlativo, ou para formar uma frase, nós usamos as regrinhas que nós acabamos de ver. Por exemplo, large é uma palavra que termina com E. Para formar o superlativo, acrescentamos ST. Por exemplo, the largest ocean is the Pacific. O maior oceano é o Pacífico. The largest ocean is the Pacific. Big é uma palavra curta, que termina em consoante, vogal, consoante. Então, nós dobramos a última consoante para colocar EST. Por exemplo, the biggest continent is Asia. O maior continente é a Ásia. The biggest continent is Asia. Long é uma palavra curta, a qual nós acrescentamos EST. Por exemplo, the longest river is the Amazon. O maior rio, o mais longo rio, é o Amazonas. Happy termina com Y, então nós vamos tirar o Y para colocar IEST para formar o superlativo. Por exemplo, tomorrow will be the happiest day in my life. Amanhã será o dia mais feliz da minha vida. Tomorrow will be the happiest day in my life. Good, uma palavra irregular. Ele vai virar the best. Por exemplo, milk is the best food for babies. O leite é o melhor alimento para os bebês. Milk is the best food for babies. E a palavra polluted é uma palavra longa, ela não pode ser modificada. Então, nós colocamos the most antes da palavra sem nenhuma modificação. Por exemplo, Mexico City is one of the most polluted places in the world. A cidade do México é um dos lugares mais poluídos do mundo. Então, the Mexico City is one of the most polluted places in the world. E assim, nós vamos terminando nossa aula de hoje. Study, estude. Do your best, faça o seu melhor. Have a nice week, tenha uma ótima semana. Bye bye!